Olá, me chamo Tawane e sou mestre em matemática. Hoje vou resolver com vocês 7 exercícios de MMC e MDC selecionados de provas passadas da VUNESP. A maior dificuldade desses exercícios não é o cálculo, e sim identificar se é um exercício de MMC ou MDC e qual é a ideia por trás do enunciado. O cálculo é bem simples, basta usar o método da fatoração em números primos que eu expliquei bem detalhadamente na aula passada. Vamos organizar as ideias dos exercícios em 3 casos. Para MMC, o caso 1 remete à ideia de tanto em tanto tempo, partiu juntos em algum instante, a próxima vez que vai acontecer é. E o caso 2, a ideia de contagem de tantos em tantos, o número mínimo é. Para MDC, o caso 3 diz a respeito de dividir em quantidades iguais. Para facilitar os cálculos, vamos relembrar algumas regras de divisibilidade. Para o número ser divisível por 2, basta ele ser par. Para um número ser divisível por 3, a soma de seus algarismos precisa ser divisível por 3. Para um número ser divisível por 4, ele precisa ser um número terminado em 00, ou o número formado pelos últimos 2 algarismos ser divisível por 4. Para um número ser divisível por 5, basta ele terminar em 0 ou em 5. Para um número ser divisível por 6, precisa ser um número divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. A divisibilidade do 7 é muito complicada. A minha sugestão é conhecer a tabuada do 7. Mas, brevemente, você precisa pegar o último algarismo, multiplicar por 2, subtrair do restante do número sem o último algarismo, e se esse resultado for divisível por 7, então o número inteiro é divisível por 7. É um pouco confuso e, na minha opinião, vale mais a pena conhecer a tabuada do 7, mas é questão de preferência. Para o número ser divisível por 8, precisa ser um número terminado em 0000 ou o número formado pelos últimos 3 algarismos ser divisível por 8. Para ser divisível por 9, se a soma dos seus algarismos for divisível por 9. E o número é divisível por 10 se ele terminar em 0. Como eu entendo o volume dos conteúdos matemáticos que a prova da VUNESP pede, eu criei esse método para te ajudar a resolver problemas de MMC e MDC. Mas antes, quero fazer um paralelo para uma curiosidade bem legal. Eu acabei de citar as palavras situações, problemas, mas isso não era o tópico da primeira aula? A resposta é sim e não. Sim, porque a primeira aula se tratou de situações, problemas envolvendo as operações mais básicas da matemática, e não porque situação-problema não é um tópico da matemática, e sim um método. Eu expliquei bastante sobre isso na primeira aula, e se você ainda não viu, eu recomendo ver. Me esforcei bastante e acho que pode te ajudar. A partir dessa aula, dificilmente vamos encontrar um exercício que não traz uma situação-problema, ou, em outras palavras, um contexto. O método que eu criei tem 4 passos. O primeiro é ler o enunciado com os 3 casos em mente. O segundo, identificar qual caso é. Caso 1, MMC. Caso 2, MMC também. E o caso 3 se trata de um MDC. Terceiro passo é aplicar a técnica da fatoração em números primos. E o quarto passo é analisar se o resultado responde à pergunta do enunciado. Agora sim, temos o conhecimento necessário para resolver os exercícios de MMC e MDC. Vamos lá? Exercício 1, VUNESP 2019. Uma empresa fez um lote de folhetos de propaganda e irá dividi-los em envelopes, de modo que cada envelope contenha o mesmo número de folhetos, não ficando folheto algum de fora. Nessas condições, é possível colocar em cada envelope ou 40 folhetos, ou 45 folhetos, ou 50 folhetos. O menor número de folhetos desse lote é. A ideia por trás desse exercício é a ideia de contagem, porque essa empresa tem um número total de folhetos e ela quer contar de 40 em 40, de 45 em 45 e de 50 em 50 folhetos.
ou, mais especificamente, ela quer dividir essa quantidade em 40, 45 e 50. Então, esse exercício traz a ideia do caso 2. O caso 2 é um exercício de MMC, e a gente vai calcular o MMC entre 40, 45 e 50. Pelo método da fatoração, a gente coloca 40, 45 e 50 do lado esquerdo, passa um traço, e agora a gente fatora em números primos. 40 e 50 são divisíveis por 2, 40 dividido por 2 dá 20, 45 não é um número par, então repete, 50 dividido por 2 dá 25. 20 é divisível por 2 e 10 é divisível por 2. O próximo número primo é o 3. A gente já sabe que 5 é um número primo, então não pode ser divisível por 3, e 25 só é divisível por 1, 5 e 25. Então, a gente precisa analisar se o 45 é divisível por 3. Pela regra da divisibilidade, ele vai ser divisível por 3 se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. 4 mais 5 dá 9, e 9 é divisível por 3, logo 45 é divisível por 3. Vamos fazer essa conta aqui do lado. 3 cabe uma vez em 4, e 3 cabe 5 vezes em 15. Quinze é divisível por 3, porque 1 mais 5 é igual a 6, e 15 dividido por 3 dá 5. Agora, fatorando por 5, 5 dividido por 5 é 1, 25 dividido por 5 dá 5, e quando chega em 1, 1, 1, o processo de fatoração acaba. Então, o menor número de folhetos desse lote precisa ser 2 à terceira vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 à terceira é igual a 8. 3 ao quadrado é igual a 9 e 5 ao quadrado, 25. 8 vezes 9 é 72. Vamos fazer essa continha aqui do lado. 72 vezes 25. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 7 vezes 5, 35, com mais 1, 36. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 6 mais 4 dá 10, sobe 1. 1 mais 3, 4, com mais 4, 8. E desce esse 1. Isso quer dizer que, se a empresa tiver um número mínimo de 1.800 folhetos, ela consegue colocar em cada envelope 40, ou 45, ou 50 folhetos, sem que fique nenhum folheto de fora. Então, a resposta dessa pergunta é 1.800. Exercício 2, VUNESP 2018. Considere um total de 150 pastas, 190 na cor preta e 60 na cor marrom. Pretende-se distribuir todas essas pastas em um menor número de gavetas possível, inicialmente vazias, de modo que todas elas contenham o mesmo número de pastas e não exista pasta de duas cores na mesma gaveta. Nessas condições, o número de gavetas contendo pastas na cor preta deverá ser igual a... Esse exercício traz a ideia de dividir em quantidades iguais. Ele retrata o caso 3, e o caso 3 é um exercício de MDC, nesse caso entre 90 e 60. Aplicando a técnica da fatoração, 60 e 90 são números pares, então ambos são divisíveis por 2. 90 dividido por 2 dá 45 e 60 dividido por 2 dá 30.
45 não é par, porém 30 é divisível por 2 e dá 15. Tanto 15 quanto 45 são divisíveis por 3, porque 4 mais 5 dá 9, 9 é divisível por 3, e 1 mais 5 dá 6, 6 é divisível por 3. 45 dividido por 3, 3 cabe uma vez em 4, 3 cabe 5 vezes em 15, então dá 15. E 15 dividido por 3 é 5. Novamente, 15 dividido por 3 é 5, e esse 5 desce. Agora, dividindo os 2 por 5, a gente chega em 1, então para o processo de fatoração. Nesse caso, a gente está procurando o MDC. Então, a gente precisa destacar, de alguma forma, os fatores que dividem os dois números ao mesmo tempo. 90 e 60 são números pares, então esse 2 dividiu 90 e 60. Aqui o 2, ele dividiu só o 30, então não destaca ele. Esse 3, ele dividiu o 45 e o 15, destaca o 3. Esse 3 só dividiu o 15, então não destaca. Esse 5 dividiu os dois, então destaca ele. O MDC entre 90 e 60 é 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 é igual a 30. Isso quer dizer que cada gaveta comporta de 30 em 30 pastas e, se tem 90 pastas na cor preta, vai precisar de 90 dividido por 30 gavetas. Esse 0 pode cortar com esse, 9 dividido por 3 dá 3. Então, o número de gavetas contendo pastas na cor preta deverá ser igual a 3. E só por curiosidade, se a pergunta fosse o número de gavetas contendo pastas na cor marrom, ia ser necessário calcular 60 dividido por 30, que é igual a 2. E o número total de gavetas que comporta 90 e mais 60 pastas seria 5, que seria a soma da preta com a marrom. Eu acho importante fazer esse tipo de contextualização, porque os exercícios em si já são um pouco complicados. Então, quanto mais a gente entender sobre eles, para a gente conseguir aplicar em outros exercícios parecidos, melhor. Exercício 3, VUNESP 2019. Para uma atividade de orientação e prevenção em determinado bairro, N funcionários da Secretaria da Saúde de certo município deverão ser divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha o mesmo número de funcionários. Constatou-se que cada grupo poderá ter 6 ou 10 ou 12 funcionários, e que, em cada uma dessas 3 composições, não restará nenhum funcionário fora de um grupo. Nessas condições, o menor valor possível de N é. Esse exercício ele traz a ideia do caso 2, que é a contagem de tantos em tantos, e pede o menor valor possível. Nesse caso, o menor valor possível é o N, e ele quer contar de 6 em 6, 10 em 10 e 12 em 12 funcionários. Para o caso 2, a gente usa o MMC. Nesse caso, entre 6, 10 e 12. Todos eles são números pares, então divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. Repete o 3, repete o 5 e 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 é um número primo, repete. 3 dividido por 3 dá 1.
E 5 dividido por 5, 1. Chegando em 1, a fatoração para. Então, o resultado desse MMC é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3 é 12, vezes 5 é igual a 60. Só para a gente confirmar esse resultado aqui, vou fazer a conta aqui desse lado. 12 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 5 vezes 1, 5 com mais 1, 6. Então, o menor número possível para o N, para o número de funcionários da Secretaria da Saúde, é 60. Resposta dessa questão é a alternativa E. Exercício 4, VUNESP 2019. Sabe-se que 1.600 parafusos do tipo A e 1.760 parafusos do tipo B devem ser totalmente distribuídos em pacotes, de modo que todos os pacotes tenham o mesmo número de parafusos, sendo esse número o maior possível, em que cada pacote contenha parafusos de apenas um tipo. Nessas condições, o número máximo de pacotes obtidos será igual a... Esse exercício traz a ideia de dividir em quantidades iguais. Então, ele se trata do caso 3, e para resolver exercícios do caso 3, a gente usa o MDC entre 1.600 e 1.760 para encontrar o número máximo que cada pacote pode conter de parafusos. Aplicando a técnica da fatoração, 1.600, 1.760. Os dois são pares, então vamos começar dividindo por 2. 1.600 dividido por 2 é igual a 800. E 1.760 dividido por 2, vamos fazer aqui a continha. 1.760 dividido por 2. 2 cabe 8 vezes dentro de 17. 2 vezes 8 é 16. Então, 1, 6, 8. E desce esse 0 aqui, coloca um 0 aqui. Então, 880. Os dois são números pares. 800 dividido por 2 é 400. E 880 dividido por 2, 440. Divide por 2 novamente dá 200 e 220. Divide por 2 novamente 100, 110. Divide por 2 dá 50 e 55. 55 não é mais divisível por 2, porém o 50 é. Então, 25 e 55. 25 não é divisível por 3, porque 2 mais 5 é igual a 7, e 55 também não é divisível por 3. Então, o próximo número primo que divide eles é o 5. 25 dividido por 5 dá 5, e 55 dividido por 5 dá 11. 11 não é divisível por 5, porque 11 é um número primo. E o único número que divide 11 é ele mesmo. Então, 1 para o processo de fatoração aqui. Nesse caso, a gente está procurando o MDC. Então, a gente precisa destacar todos os fatores que dividem os dois números ao mesmo tempo. Esse 2, ele dividiu os dois ao mesmo tempo? Sim. Esse daqui também. Esse também, e esse também. Esse daqui também dividiu os dois ao mesmo tempo. A partir desse 2, não. Esse 5 dividiu os dois ao mesmo tempo. Esse 5 não e esse 11 não. Então, o resultado desse MDC vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5 vezes esse 5. 2 elevado a 5 é igual a 32. Ou, para ficar mais fácil, pode ir multiplicando assim. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes esse 2. 4 vezes 4,
16 vezes esse 2 aqui, 32. 32 vezes 5 é igual a 2 vezes 5, 10, sobe 1, 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. Então, 160. Isso quer dizer que dentro de cada pacote vai conter 160 parafusos. O enunciado pede o número máximo de pacotes obtidos. Então, se a gente tem a quantidade de parafusos e a gente sabe que em cada pacote cabe 160, para encontrar o número máximo de pacotes, a gente precisa somar 1.600 com 1.760. Zero mais 0, 0. 0 mais 6, 6. 6 mais 7 dá 13. Sobe 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3. O total de parafusos é 3.360. E agora, para descobrir o número máximo de pacotes, a gente precisa fazer 3.360 dividido pela quantidade de parafuso em cada pacote, que é o MMC entre esses dois números. A gente pode cortar esse 0 com esse 0. 16 cabe 2 vezes dentro de 33. E 16 vezes 2 dá 32. 33 menos 32 dá 1, desce o 6. 16 cabe uma vez dentro de 16. 0. Então, a quantidade máxima de pacotes é 21. Alternativa A. Exercício 5. Numa gincana entre as escolas de Laura e de Isabela, todos os alunos participantes devem formar equipes. Todas as equipes devem ter o mesmo número de alunos, sendo esse número o maior possível, de modo que cada equipe tenha alunos de uma escola somente. Sabe-se que da escola de Laura participarão 56 alunos e da escola de Isabela 70. Nessas condições, o número máximo de equipes formadas será igual a... Esse exercício também traz a ideia de dividir em quantidades iguais e se trata do caso 3. Para resolver exercícios do caso 3, a gente usa o MDC. Nesse caso, é entre 56 e 70. E para resolver o MDC, vamos usar a técnica da fatoração. 56 e 70 são números pares, ambos são divisíveis por 2. 56 dividido por 2 vai dar... Vamos fazer a continha aqui do lado. 2 cabe 2 vezes dentro de 5 e vai dar 4. 2 cabe 8 vezes dentro de 16. Então, 28. E 70 dividido por 2 dá 35. 28 é um número par e dividido por 2 é igual a 14. E 14 dividido por 2 dá 7. 7 é um número primo, então só é divisível por 1 e por ele mesmo. E 35 ele é divisível por 1, 5, 7 e 35. Então, o próximo número primo que divide ele é o 5, que resulta em 7. E aqui, 7 dividido por 7 dá 1, chegando em 1 para. E por se tratar de um MDC, a gente precisa encontrar os fatores que dividem os dois números ao mesmo tempo. Esse 2, ele dividiu os dois números ao mesmo tempo, então destaca ele. Esse daqui só dividiu o 28, então não destaca. Esse só dividiu 14, 5 só dividiu 35 e 7 dividiu os dois, então destaca ele. Isso significa que o MDC entre 56 e 70 é 2 vezes 7, que é igual a 14. Então, o número de alunos em cada equipe é 14.
Para descobrir o número máximo de equipes, a gente precisa somar 70 com 56 e dividir pelo número de crianças em cada equipe. Então, 70 mais 56, 0 mais 6 dá 6, 7 com mais 5 dá 12. E 126 dividido pela quantidade de alunos em cada equipe vai resultar no número máximo de equipes. 9 vezes 4 dá 36, sobe 3. 9 vezes 1 dá 9, com mais 3, 12. A resposta desse exercício é B, alternativa B, que o número máximo de equipes será igual a 9. Exercício 6, VUNESP 2019. Carmen, Ana e Cleonice executam a mesma tarefa, mas em intervalos de dias distintos, independentemente de o dia ser um final de semana ou feriado. Carmen executa essa tarefa de 3 em 3 dias, Ana de 4 em 4 dias e Cleonice executa essa tarefa de 6 em 6 dias. Domingo da semana passada, todas elas executaram essa tarefa. Logo, o próximo dia em que elas executarão essa tarefa em um mesmo dia será uma... Esse exercício traz a ideia de tanto em tanto tempo, partiu juntos em algum instante, a próxima vez que vai acontecer que é o caso 1 do MMC. Caso 1. MMC entre 3, 4 e 6. E para resolver esse MMC, a gente usa a técnica da fatoração. Quatro e 6 são números pares, então ambos são divisíveis por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Repete o 3, 2 dividido por 2 dá 1, e aqui 3, que vai dar 1, 1, 1, e para o processo de fatoração. Então, esse MMC vai ser 2 ao quadrado vezes 3, que é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, depois de 12 dias, elas vão executar essa tarefa juntas. Se elas começaram num domingo, vamos fazer um mini calendário. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se elas começaram num domingo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elas vão executar essa mesma tarefa na sexta-feira da semana que vem. Então, alternativa E, sexta-feira. Exercício 7, VUNESP 2019. Um funcionário do almoxarifado recebeu pedidos de materiais de consumo conforme a tabela a seguir. Secretaria da Educação, 210 itens. Secretaria da Fazenda e Patrimônio, 168 itens. Secretaria da Saúde, 294 itens. Esse funcionário irá remeter os pedidos para cada secretaria no menor número possível de pacotes, todos contendo a mesma quantidade de itens, independentemente do seu destino. O número total de pacotes necessários será igual a... Se esse funcionário quer mandar o menor número de pacotes possíveis, então ele precisa colocar o maior número de itens em cada pacote. Esse exercício ele traz a ideia de dividir em quantidades iguais, que é o caso 3. E para resolver o exercício do caso 3, a gente usa o MDC. Nesse caso, entre 210, 168 e 294. Todos esses números são pares, então vamos começar por 2. 210 dividido por 2, vamos fazer essa continha aqui, ó. 210 dividido por 2. 2 cabe 2 vezes dentro de 2, então 2, 0, desce 1. 2 vezes
não cabe dentro de 1. Então, coloca um 0 e desce esse 0. 2 cabe 5 vezes dentro de 10. Então, aqui 105. 168 dividido por 2. Vamos fazer um pouquinho mais rápido sem aplicar o algoritmo da divisão. 2 cabe 8 vezes dentro de 16 e 2 cabe 4 vezes dentro de 8. Aqui, 2 cabe uma vez dentro de 2, 4 vezes dentro de 9, e aqui vai sobrar 1, que junta com esse 4 dá 14. Então, 2 cabe 7 vezes dentro de 14. Tem mais algum número par? Tem 84, então vamos dividir por 2. Aqui mantenho 105, aqui vai dar 42 e aqui 147. 42 também é par, então 105, 21 e 147. Tem algum número que é divisível por 3? 105 é divisível por 3, porque 1 mais 0 mais 5 é igual a 6, e 6 é divisível por 3. 21 também é divisível por 3, porque 2 mais 1 é igual a 3. E 147 é 1 mais 4 dá 5, com mais 7, 12, e 12 é divisível por 3. Então, todos eles são divisíveis por 3. 105 dividido por 3 vai dar 3 cabe 3 vezes dentro de 10. 3 vezes 3 é 9, então sobra 1, que junta com esse 5. 3 cabe 5 vezes dentro de 15. 21 dividido por 3 dá 7. 147 dividido por 3, vamos fazer essa continha aqui do lado. 14. 3 cabe quantas vezes dentro de 14? Cabe 4 e dá 12. Então, aqui vai sobrar 2 e 7. 3 cabe 9 vezes dentro de 27, que é 0. Então, aqui deu 49. Tem mais algum número divisível por 3? 3 mais 5 dá 8. Esse número não é divisível por 3. 7 é um número primo e 49 não é divisível por 3. O próximo número primo é o 5, que divide 35. Dá 7, 7, 49. E aqui o próximo é o 7. 7 dividido por 7 dá 1. 49 dividido por 7 dá 7. Chegando em 1, 1, 1 para o processo de fatoração. Como a gente está procurando o máximo divisor comum, a gente precisa destacar de alguma forma esses fatores que dividem os 3 números ao mesmo tempo. Então, esse 2 dividiu os 3 números ao mesmo tempo. Esse daqui só dividiu 84 e esse só dividiu 42. 3 dividiu os 3 números ao mesmo tempo? Sim. Esse 5 só dividiu 35. Esse 7 dividiu os 3 ao mesmo tempo. E esse só dividiu esse 7 aqui. Então, o MDC entre 210, 168 e 294 é 2 vezes 3 vezes 7. Isso é igual a 6 vezes 7, que é igual a 42. Ou seja, o número máximo de itens que esse funcionário consegue colocar em cada pacote é 42. Então, a gente precisa somar o número de itens, dividir pelo número máximo que cabe em cada pacote, e assim a gente vai encontrar o número mínimo de pacotes. Então, 210 mais 168 mais 294, 8 com mais 4 dá 12, sobe 1. 1 mais 1, 2, com mais 6, 8, com mais 9, 17, sobe 1. 1 mais 2, 3, com mais 1, 4, com mais 2, 6. Então, 672 dividido por 42 é a resposta dessa pergunta. 42 cabe uma vez dentro de 67. 7 menos 2 dá 5, 6 menos 4 dá 2. Desce o 2. 42 cabe quantas vezes dentro de 252?
Se fizer 4 vezes 6, dá 24. Então, vamos tentar o 6 aqui. 6 vezes 2 dá 12. Sobe 1. 6 vezes 4, 24. Com mais 1, 25. Então, deu certinho, era o 6 mesmo. Então, tem um total de 672 itens. Em cada pacote cabe 42 e isso resulta em 16 pacotes. Alternativa E. Esses foram os exercícios que eu separei de MMC e MDC de provas passadas da VUNESP. Caso você encontre algum exercício interessante também, fique à vontade para me mandar no e-mail que está na descrição desse vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima aula!